Tem muita gente que tem medo do Apocalipse, que tem medo de ler, sequer ler o Apocalipse. Tem muita ignorância ao redor do Apocalipse. Tem gente que acha que o Apocalipse é um livro enigmático, cheio de mistérios. Mas para esses, a primeira palavra que aparece aqui na nossa versão bíblica, em português, revelação. Se é revelação, então não é mistério. Se havia algum mistério, agora foi revelado. Não é um livro de mistérios, é um livro de revelação. Isso é muito importante. Outra coisa importante de notar é que está no singular. Não está dizendo assim, revelações. Está dizendo revelação. Reparou bem isso? Não é o foco aqui em revelações de cada um dos juízos e de cada um dos eventos que estão para acontecer. Não é este o foco. Repare bem, revelação. Revelação do quê? De uma pessoa. Revelação de Jesus Cristo. De fato, o foco, o alvo é a revelação do ser de Jesus Cristo como o soberano dos reis da terra, como o rei dos reis, como aquele que é, que era e que há de vir, como aquele que tem o livro em suas mãos. É a revelação de quem Ele é e do que Ele faz e do que Ele irá fazer. Então é revelação de Jesus Cristo, meus irmãos. Revelação de Cristo, a qual Deus deu para lhe mostrar aos seus servos. No caso, as 7 igrejas da Ásia, como a gente leu aqui mais abaixo. Essas 7 igrejas representam a igreja de Jesus Cristo. Os seus servos daquela época, que pertenciam àquelas 7 igrejas, certamente, foram os destinatários originais. Mas por que 7? Você sabe que o número 7 aparece 54 vezes em Apocalipse? Guarda bem essa informação. O 7 aqui é significativo. O 7 aqui é representativo. Não inclui única e tão somente aquelas igrejas 7 da Ásia Menor. Elas englobam pelo significado. Elas dizem respeito à igreja de Jesus Cristo de todos os tempos, de todos os lugares, aos servos do Senhor. Você é um servo de Jesus Cristo? Seria você uma serva de Jesus Cristo? Esta é uma mensagem de Deus para você. Em primeira mão, para quem? Para os servos de Jesus Cristo. Porque os servos de Jesus Cristo recebem da parte de Deus uma atenção especial e recebem revelação da parte de Deus. Deus se comunica a nós e nos prepara. Com tais informação, nos prepara para aquilo que há de vir. E temos não meramente informações que nos tornam, digamos assim, conhecedores do que há de acontecer, mas que nos trazem o propósito, a razão de ser da nossa existência e o nosso papel neste processo apocalíptico. O nosso lugar não é apenas o que temos de enfrentar, mas como enfrentar e como agir
e há conforto e há ânimo. Segue o texto: as coisas que em breve devem acontecer. Devem acontecer e já estavam em processo, acontecendo já naqueles dias, em breve, mas que não se esgotam naquele tempo, que atravessa os tempos e que nos jogam e que nos projetam para a consumação dos séculos, onde se dará a plenitude dos tempos, onde se dará a concretude, a realização dos planos de Deus. Esse livro é muito importante, porque ele revela que o bem triunfará sobre o mal, que o maligno, que a injustiça, que a perversidade, que a morte, que a doença, a inimizade, a desunião, o egoísmo e tudo que há de ruim tem os dias contados. Esta epístola, digamos, esta mensagem, esta carta de Jesus Cristo para nós, igreja, é uma carta de boa notícia, meus irmãos. Então, acompanhe aqui comigo a leitura. Deu a conhecer ao seu servo João, que nos dá a conhecer a todos a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, o livro de visões, isso está muito assim atrelado às profecias apocalípticas do Antigo Testamento, ao livro de Daniel, ao livro de Zacarias, ao livro de Isaías. Bem-aventurado aquele que lê. Então, você que tem agora a oportunidade de estar lendo Apocalipse esse mês, você que está aqui na igreja hoje e tem a oportunidade de escutar uma breve exposição das primeiras linhas desta mensagem, dessa revelação, saiba do seguinte: bem-aventurado você é. Essa é uma notícia tremenda que nos torna bem-aventurados. Em primeira mão a nós, esse comunicado, essa revelação: bem-aventurados aqueles que ouvem. Você está escutando? Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com você. Graça e paz. Só que aquele era um momento de muita perseguição da igreja. Nero botava fogo em Roma, a culpa nos cristãos, e os cristãos eram odiados, os cristãos eram martirizados, um espetáculo público no Coliseu Romano. Outros imperadores como Domiciano, todos eles reivindicavam adoração. Tinha uma estátua gigantesca de Nero, 40 metros, onde ele exigia que todos do seu reino o adorassem. Assim foi com Calígula, assim com Domiciano, todos eles reivindicando adoração, se reconhecendo como deuses que mereciam a veneração e a adoração. E a perseguição aos cristãos era terrível, e é nesse contexto de muita perseguição que a gente, como igreja, imagine-se naquele contexto, recebe esta mensagem que diz que nós somos felizes, bem-aventurados, mais que felizes, supremamente felizes, porque Deus tem dado uma atenção especial para nós, porque Ele tem as rédeas, porque Ele é Senhor sobre Nero. O propósito dessa revelação é mostrar uma realidade que está acima da realidade histórica, que existe um soberano sobre os reis da terra,
que existe alguém sobre Nero, sobre Domiciano, alguém que vai ter que se ver com o soberano dos reis da terra. Graça e paz a vocês, da parte daquele que é. Jesus Cristo Ele é o grande eu sou. Ele era Ele que estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era e Ele há de vir. Ele é o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E da parte dos 7 Espíritos, por favor, não entendam que aqui é uma descrição de que o Espírito Santo de fato são 7 Espíritos. Não, esta é uma maneira, mais uma vez, o número 7, uma maneira figurada. O livro de Apocalipse é cheio de figuras de linguagem para representar a magnitude, o esplendor, a glória, todas as facetas do Espírito de Deus, como Ele abrange a multiforme graça e sabedoria de Deus e do seu Espírito. Que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Meus irmãos, que boa notícia que Jesus ressuscitou. Isso alegra seu coração? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Saiba do seguinte: Ele foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade, para ressuscitar para nunca mais morrer. Ele é o primogênito dentre os mortos. Aqueles que creem em Cristo estão no caminho da vida, já passaram da morte para a vida. Primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Mais ainda a respeito de Jesus, porque esta é a revelação de Jesus Cristo. Aquele que nos ama, isso é revelado. Esse ser soberano sobre os reis da terra, que tem poder, que é aquele que toma o livro em suas mãos. Ele, pelo seu sangue, nos libertou. Meus irmãos, muitas vezes essa mensagem chegou para cristãos que estavam numa masmorra, que estavam aprisionados, como o próprio Paulo foi aprisionado, como os apóstolos de Jesus foram aprisionados. Mas, meus irmãos, Jesus nos libertou. Como assim, então? Como é que isso não se vê, muitas vezes, na nossa realidade presente? Porque isso é ainda algo da fé, algo do Espírito. Se é fato que podemos ser algemados, aprisionados, como Jesus foi algemado, como Ele foi manietado, como Ele foi preso, como Ele foi torturado, como os apóstolos na sequência experimentaram terror semelhante. É fato que todos eles já haviam sido libertos, que eles não eram um joguete nas mãos dos déspotas, dos malfeitores, que Deus, na sua soberania, os entregava, tendo um propósito nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a tribulação, nem a prisão, nem os açoites, nem o sofrimento, nem a doença, nem a espada, nenhum perigo, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós já fomos libertos, nós já fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, esta é uma realidade. Nós fomos salvos, nós estamos salvos, nós fomos libertos, nós não estamos debaixo da escravidão do pecado,
de diabo algum, de encosto algum, de poder maligno algum, de nenhuma potestade. Quando nos vemos por acaso diante de um tal de Pilatos, que acha que tem poder sobre nós e que pode agora nos condenar à morte, podemos dizer como Jesus disse: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. E quando Pedro tenta defender a Jesus, a resposta de Jesus: embainha a tua espada. Você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, invocaria agora uma legião de anjos para nos defender? Meus irmãos, você pode passar por perrengue nessa vida, isso vai ser uma provação, como os apóstolos passaram, como a igreja ao longo de toda a história passou, mas o justo viverá pela fé, não é pelo que vê. E pela fé, a sua posição em Cristo é de quem está sentado num alto e sublime trono juntamente com Cristo, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sobre todo principado e potestade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendam essa realidade. Essa é uma realidade da fé, e o que a revelação traz é a revelação de Jesus Cristo, soberano dos reis da terra, que nos amou, nos libertou e rege o mundo. Meus irmãos, Deus não está parado, Ele está regendo o mundo. Cristo subiu aos céus, e a gente vai ver a revelação de Cristo aqui, gloriosa como aquela que encontramos em Daniel capítulo 7, um paralelo que você estabelece com a visão deste Filho do homem exaltado, cabeleira branca como a neve, e chamas de fogo partindo do trono, partindo da sua boca, partindo dos seus olhos. Ele é aquele digno de receber o livro em suas mãos, o livro do Apocalipse. Ele vai desatar os selos, e os juízos de Deus vão começar a se abater sobre a terra. Essa é a ação de Deus que reina, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés. São juízos preliminares até o derradeiro juízo, porque o juízo final se avizinha, porque Ele era e Ele há de vir, e Ele vem para julgar a terra, julgar o mundo com justiça. Ele nos constituiu reino, meus irmãos. Ele nos constituiu reino. Mas tem gente que pensa no reino de Deus como uma coisa adiada, pensa no reino de Deus como uma coisa futurista, pensa no reino de Deus como uma coisa depois da segunda vida de Cristo. Meus irmãos, Ele nos constituiu o reino. Está no auristo, é um grego que diz que está concluído, já aconteceu, é realizado, é uma realidade cabal feita. Ele nos constituiu o reino e sacerdotes. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O reino de Deus está no meio de vós, disse Jesus. O reino de Deus não vem com aparência física, não dirão ei-lo ali ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está aqui, Cristo reina, Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Ele age, Ele atua, e Ele atua na história. Ele é o alfa, Ele é o princípio de todas as coisas, e Ele é o ômega. Tudo se encaminhará, tudo, e Ele nos constituiu reino. Eu via Satanás caindo como um relâmpago, disse Jesus. Eis que vos dou poder para pisar a cabeça da serpente, para pisar sobre todo o domínio do mal. Dou poder, autoridade para vocês. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno, como cantamos há pouco, não prevalecerão contra ela. O Coliseu não parou a igreja, não é não? O diabo tentou de todas as sortes. As bestas apocalípticas já se manifestavam em Nero, Domiciano, em todo o ódio, em toda a propaganda, em todas as fake news contra os cristãos.
e não conseguiram destruir a semente do reino. O reino de Deus está no meio de vós. E o reino de Deus é como uma pequena semente de mostarda, tão pequenina e desprezível a princípio, mas ela tem no seu DNA o poder de expandir-se e de crescer e de tomar toda a terra. Se você pega Daniel capítulo 2, que é muito parecido com com Apocalipse capítulo 1, é a visão que Deus deu, Ele dá ali ao seu servo Daniel, e fala de uma estátua com 4 partes. A primeira parte representa o império, a cabeça, o império babilônico, a segunda parte, o império medo-persa, a terceira parte, o império macedônico, de Alexandre o Grande, dos gregos, e a quarta parte é uma referência ao império romano, que muitos séculos depois surgiria, e diz: nos dias desse quarto império, estou reproduzindo aqui para quem não conhece, é só ler Daniel capítulo 2, a profecia é: nos dias desse quarto império, Deus suscitará, sem auxílio de mãos humanas, uma pedra, e essa pedra será lançada em direção à estátua. Ela se chocará com a estátua que representa os reinos deste mundo, nos dias do quarto império, e essa estátua será despedaçada, e a pedra continua a rolar, e à medida que rola, ela vai ganhando cada vez mais vulto e tamanho, até tomar toda a terra. Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Ele reinará para sempre. Este rei que surge nos dias do Império Romano inicia um reino, e o seu reino é eterno. Ele subiu aos céus, assentou-se à destra da majestade. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, ele diz assim, olha, falando sobre a ressurreição, sobre Cristo, o reinado de Cristo, ele diz: é necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. E a morte será tragada pela vitória de Cristo na sua segunda vinda, quando ele manifestar-se visivelmente, como diz aqui no Apocalipse. Versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, do mesmo modo que o viste subir, assim ele há de voltar, como um relâmpago que sai do oriente, se mostra no ocidente. Não há nada de secreto. Olha, fujam daquela heresia, de que Cristo veio num arrebatamento secreto, porque não há nada de secreto nesta vinda de Cristo. Meus irmãos, o arrebatamento é no dia da vinda gloriosa e manifesta de Cristo, que ele então, após a tribulação daqueles dias, como disse Jesus em Mateus capítulo 24, ele vai manifestar-se, e o sol não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e se manifestará o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, a toda parte, para arrebanhar os seus servos. Haverá naquele dia a ressurreição dos mortos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, e estaremos com o Senhor, e o receberemos na parousia, como faziam na antiguidade, quando chegava o soberano depois da batalha, e ele chegava, ele era recebido por aqueles seus conservos de honra, que o acolhiam e o acompanhavam na sua chegada, e ele vem para julgar os vivos e os mortos. Por isso há lamento. Os reis da terra,
As tribos se lamentarão, por quê? Porque boa parte da população não está entre os que são de Deus, e sabe que esse dia não é dia que vai trazer um reino milenar para eles, não é o dia que vai trazer alguma esperança para eles, não, é dia de juízo final, por isso eles se lamentam. Para nós é o dia da maior alegria, é o dia da manifestação dos filhos de Deus. Todo olho verá, meus irmãos, até mesmo aqueles que o traspassaram. Para isso acontecer, então, tem que haver uma ressurreição geral. Então, aqueles que, com uma lança, furaram a Jesus, pregaram a Cristo, ou foram responsáveis por isso, contemplarão que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns farão isso com muita alegria, com muita expectativa, porque hoje, aqui e agora, clamam Maranata, ora vem Senhor Jesus, amam a segunda vinda de Cristo, mas outros tantos vão pedir até que as pedras caiam sobre sua cabeça. Tal é a expectativa de juízo e de destruição. Eis aí o cenário. O Senhor, no dia da sua manifestação gloriosa, separará os bodes das ovelhas. Uns irão para um lado e outros para outro. Uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna, para a recompensa eterna. Ele vem com as nuvens do céu. Ele se manifestará poderoso e Senhor, e todas as tribos se lamentarão por causa dele, certamente, amém, porque é dia de justiça, é dia de vingança, é dia do juízo final. Aí a última frase aqui do versículo 8, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Quem é? Jesus Cristo. Veja só, se você tem alguma dúvida, acompanha comigo o versículo 17. Quando João tem aquela visão do Cristo glorificado, espetacular, glorioso, ao vê-lo, diz João, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Meus irmãos, o Apocalipse é uma mensagem para nós. Não tenha medo, paz, graça, bem-aventurados. Eu sou o primeiro e o último. Quem é que está falando aqui? Jesus. Reparem, eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o alfa e o ômega, o Senhor Todo-Poderoso, soberano dos reis da terra, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E o que vamos ver a seguir, não hoje, mas na leitura, é como o Senhor é soberano e começa a passear no meio dos candelabros, passear por sua igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus, e ele purifica a sua igreja, prepara a sua igreja, pede santidade da sua igreja, conforta a sua igreja, anima a sua igreja, encoraja a sua igreja, que sofre perseguição, que sofre tentação, e todos os ataques do inferno, mas ele diz, eu estou no meio dela, eu estou com vocês, eu sei o que vocês enfrentam, eu sei as tentações que vocês sofrem, permaneçam firmes, vocês não estão sozinhos, eu reino, e eu reino sobre a minha igreja, eu cuido de vocês, vocês não são joguete nas mãos dos homens das circunstâncias, eu governo também sobre a vida de vocês, meus irmãos, tenham paz, não tenham medo, eu sou o soberano dos reis da terra, eu estou acima de tudo e de todos, confiem em mim, eu sou o bom pastor, ainda que você atravesse um vale sombrio, confia que eu cuido de você, você é minha ovelha,
E nada vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele conforta, e aqui Ele toma o livro, Ele é glorificado, Ele é exaltado, Ele está no comando, Ele dá a última palavra não é da morte, não é do sofrimento, não é da injustiça, não é dos seres malignos, dos déspotas desta terra, dos falsos deuses. A última palavra é daquele que é o ômega, daquele que é também a origem, o alfa. Era, sempre será, há de vir e vai completar. Confie em Deus. Essa é uma mensagem que traz muita confiança para aqueles que estão vivendo como nós aqui, no mundo que é ainda cercado de muita injustiça, de muitas ameaças. E a tendência é, se você se deixar levar por vista, de você ficar capturado pelos acontecimentos, alarmado por tudo o que se passa. Você vai ficar alguém fissurado em política, fissurado nos noticiários a respeito de violência, nas perspectivas a respeito de bomba, de crise e de tudo mais. Não que você não tenha que ter consciência dessas coisas, mas, meus irmãos, a nossa mente, o nosso olhar tem que estar para aquele que é sobre tudo e todos, porque é o único jeito da gente ter paz nesse mundo. Há muita ameaça contra você, eu concordo, porque há contra mim também. Bandidos, acidentes, doenças, crises, guerras, convulsões. A qualquer momento podemos receber uma notícia trágica vindo de qualquer parte. Somos tão frágeis, somos tão breves, tão passageiros. Mas Jesus prometeu que Ele daria para nós paz, daria para nós mansidão, daria para nós uma vida abundante, e que o fruto desse nosso relacionamento com Ele seria alegria. Ele te dá alegria aqui e agora, a despeito da circunstância. Você vai caminhar por fé, você vai confiar em Deus, você vai descansar no Senhor. O seu futuro está nas mãos de Deus, não está ali depositado naquilo que você amealhou, naquilo que de uma hora para outra pode virar pó. Não, aquele que te guarda não tosqueneja, aquele que te protege, aquele que te sustenta, aquele que garante o teu futuro, é o Senhor Todo-Poderoso. Então tenha paz. Não se sinta alarmado por todas essas ameaças. Essa é uma mensagem de paz, graça e paz. Bem-aventurados, sejam felizes, confiem em Deus. O único jeito da gente ser feliz, meus irmãos, é confiando única e tão somente no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. É isso. O restante é idolatria. O restante é enganação. O restante é ilusão. O restante é fantasia. Vamos estar em Cristo? Vamos estar firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E glorificando, porque a igreja aqui canta, meus irmãos, do Apocalipse, a igreja apanha também da besta, é perseguida. Mas ela canta louvores, ela adora Deus mesmo no Coliseu, diante dos seus algozes. Ela sabe que Cristo está ali, como Estevão, diante dos seus apedrejadores, via enquanto as pedras caíam sobre ele, o céu aberto, e aquele que é e era e há de vir, ali já o aguardando. É a alegria de ser de Deus, é a alegria de confiar no Senhor. E aí, meus irmãos, não tem nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E a gente vai ter uma boa notícia: eis que faço novas todas as coisas, novos céus, nova terra, onde reina a vida, onde reina o amor, onde reina a justiça, onde a gente vai viver para sempre. E Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, e a gente vai viver para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.